A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Nesta hora vamos adentrar diante da presença de Deus em mais um instante de palavra e de oração. E neste propósito de corações que buscam almas, que é um propósito na qual buscamos que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. A palavra do Senhor diz assim: já que é para me gloriar, que me glorie em Cristo. Mas o que eu quero ler é o livro de Apocalipse 22:17, que diz assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Nesta transmissão, neste vídeo, quero trazer uma palavra na qual traz o livro de Apocalipse. Todos nós conhecemos e sabemos que o escritor foi João, na ilha de Patmos, que o escreveu. Mas quando esses dias estava buscando uma palavra, o Senhor trouxe ao meu coração um tema relacionado a isso e confirmou através desta palavra, na qual algumas traduções dizem a noiva. Eu prefiro a esposa, até pela questão que eu acho que traz uma fidelidade maior com o Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria trazer um pouquinho nestes minutos o entendimento do compromisso que devemos ter com o Senhor Jesus Cristo. O compromisso de esposa, de noiva, como igreja, com o Senhor Jesus Cristo. Quando chegamos na presença do Senhor, para nos entregar na presença dEle, a palavra do Senhor diz no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que não é por força e nem por violência, mas é pelo toque do Espírito dEle. Não sei aonde você se entregou a Cristo, se foi numa igreja, no seu quarto, no seu carro, ouvindo um hino, um louvor, não sei. Mas uma coisa eu posso dizer, foi pelo toque do Espírito dele que você fez isso. De alguma maneira aquilo te tocou e te comoveu por dentro ao ponto de você se entregar a Ele. Fazer um compromisso de fidelidade com Ele. Um compromisso de ser fiel a Ele até o último dia da sua vida. A palavra do Senhor nos diz no livro de Salmo 139 que Ele é um Deus que conhece-nos. Ele diz no Salmo 139, Salmo de Davi, que diz assim: no ventre da minha mãe Deus me tecia. Antes mesmo que as palavras saíssem dos meus lábios, Ele já me conhecia. E é por este motivo que você chegou até a presença dEle. Porque você viu que Ele te conhece e sabe em profundidade da tua vida. Mas o livro de Hebreus fala que o Senhor corrige a quem Ele ama. E esta correção traz em nós para que nós haja santidade. E quando chegamos na presença de Deus, que se entregamos a Ele, começamos a falar dEle para todo mundo. Começamos a dizer que Ele é amor, que Ele perdoa. E para todo mundo falamos desse Senhor Jesus Cristo. Pregamos, porque vivemos naquele primeiro amor, naquela primeira entrega. Só que, como disse aqui, começa a vir as primeiras correções do Senhor, as primeiras abnegações, coisas que outrora fazíamos, que podemos dizer que era do tempo de solteiro antes de conhecer o noivo, que agora não podemos fazer mais. E por esse motivo devemos deixar de lado, porque vivemos uma nova vida como esposo. E cheguei até minha esposa e perguntei para ela esses dias atrás, falei:
O que causa uma separação? Porque eu tenho comigo assim, que nenhum crente desvia do dia para a noite e nenhum casal se separa do dia para a noite. É um processo que acontece. É algo que vai acontecendo até um ponto ou que a pessoa se esfria totalmente e sai da presença de Deus, ou que o casal, trazendo para o casamento, deixa algo que chega ao ponto de se separar. E ela falou assim, é o diálogo. Quando o diálogo se acaba, o casal se separa. Quando não existe mais diálogo, ali está prestes uma separação. Então viemos para a presença do esposo. Juramos fidelidade a ele. Ele começa a nos corrigir. Falamos dele para todo mundo. Nas primeiras correções, já começamos a diminuir as nossas interações com ele. E da mesma maneira que um casamento se acaba por falta de diálogo, um crente ele se esfria por falta de oração, por falta de diálogo com o esposo, por falta de diálogo com o seu Senhor. E aí começa a vir as vozes sobre os nossos pensamentos, porque a palavra do Senhor fala que nenhuma voz que nós ouvimos ela é sem sentido. Todas têm um sentido. E Satanás começa a soprar e buscar aqui esta falta de diálogo que você já está não tendo mais com o noivo, não conversando, não orando, não buscando mais. Satanás, vendo esta brecha, ele começa a agir nos teus pensamentos, para que você, de uma vez por todas, deixe de falar com ele. A palavra do Senhor diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, 13 e 14, que Satanás ele se faz até de anjo de luz para enganar. Então, cuidado com os teus pensamentos. Cuidado às legalidades que você tem dado sobre os teus pensamentos, porque esses pensamentos, eles querem acabar com a tua intimidade, com a tua fidelidade com o noivo. E quando acabamos esta fidelidade, quando acabamos este diálogo com o noivo, começamos a viver da mesma maneira que vivíamos no tempo de solteiros, que era um tempo onde não conhecíamos o noivo. Voltamos a viver as velhas práticas, voltamos a viver os velhos hábitos, mas sentimos saudades do noivo, sentimos saudades do esposo. Então voltamos até a casa dele, e ele sempre está de braços abertos para nos receber. E voltamos à casa do esposo, e ele nos abraça e diz: fique aqui, volte para mim, volte para a minha presença. Mas aquela vida, aquela alma, ela também deseja o amante, porque verdadeiramente a Bíblia fala que o casamento é um só. E quando aceitamos Jesus Cristo, também é uma decisão única, que não temos como remediar. Então, quando abraçamos uma outra vida, a qual não é a que Cristo quer para nós, nós estamos tendo relações com o amante, com o inimigo das nossas almas. Porque se temos um esposo que é Jesus Cristo, o amante também temos, que simboliza Satanás. Mas está na hora da gente ficar apenas com o noivo. Porque muitos de nós
Temos Jesus Cristo como noivo, como esposo, mas temos Satanás como amante. Muitos de nós dizemos que Jesus é o esposo, é o noivo, mas Satanás é o amante. Quando veio este tema ao meu coração, algo me chamou a atenção, que o Espírito me soprou assim: aquele que anda com o amante e com o esposo ao mesmo tempo, no final da sua vida terá um amante. Mas aquele que anda com o esposo, e somente com o esposo ele anda, com o esposo ele viverá na eternidade. Eu quero que você entenda esta mensagem. É uma mensagem na qual, quando fizemos esse compromisso com Cristo no início da nossa caminhada, foi para servi-lo até o fim dela. Só que chega momentos da nossa vida que temos que fazer escolhas de continuar se relacionando só com o esposo ou colocar um amante na história. Porque podemos ir para a casa do Senhor em pecados, só quando aquele pecado ele está enxertado no teu coração e dele ele não sai, ali está um amante, e você pode chegar na presença do noivo que ele vai te receber de braços abertos. Mas chegará um dia que ele terá que fazer a separação daqueles que foram fiéis a ele e daqueles que foram infiéis a ele. E os infiéis não viverão com ele, apenas os fiéis. A palavra na qual o Senhor coloca ao meu coração, uma palavra de conserto na presença dele. Conserte a tua vida enquanto é tempo. Conserte através da palavra dele. Medite na palavra dele. Medite na palavra dele. Que tudo aquilo que você tem dúvida no coração, ele esclarecerá. Mas não continue desta maneira. Vamos orar? Deus, diante da tua presença, coloco estes minutos de palavra, Senhor. Ó Pai, que de alguma maneira esta palavra venha chegar em corações, em almas, em vidas, Senhor. Se um pecador sequer, ó Pai, chegar à tua presença, Pai, muito pôde em seu efeito, Jesus. Ó Senhor, é tempo onde as portas do inferno, ó Pai, têm sido abertas para atingir a tua igreja, Senhor. Mas aqueles que são fiéis ao Senhor, ó Pai, e que têm somente a Ti, ó Deus, estes o Senhor guardará e os livrará, Jesus. Ó Deus, o Senhor está voltando e está próximo ao arrebatamento da Tua igreja, Senhor. Meu Deus e meu Pai, guarda esta alma, Senhor, que tem cocheado em dois pensamentos, ó Senhor, e que a Tua presença, Pai, venha convencer da mudança total de vida, Senhor, e que necessário é, ó Pai, ter uma vivência em fidelidade com o Senhor, ó Deus, ser fiel apenas a Ti, ó Pai, e somente a Ti, ó Pai, entregar os seus sacrifícios, ó Deus, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que através desta oração, ó Deus, pessoas venham ser libertas, ó Pai, do pecado. Pessoas venham ser libertas de todo o pecado da sua alma, Jesus. E venham compreender e entender, ó Pai, que há um fim. E que este fim está próximo, Senhor. Seja ele particular ou seja ele no arrebatamento da Tua igreja, Senhor. Ó Jesus, alcança, Pai. Alcança, Espírito Santo, alcança corações agora, Pai, que estão, Senhor, ardendo, Pai, ardendo, Jesus, ardendo, Senhor, porque Satanás não quer que saia da dupla vida, Jesus, mas, Senhor, eu creio, meu Pai, eu creio na mudança, eu creio no renovo, eu creio na Tua graça, que entra, Jesus, e troca este coração de pedra, arabacanta, arabassurianda, arabandacanta, aramanai, e troca este coração de pedra, Senhor, e coloca um coração de carne, ó Pai,
Oh Espírito Santo, Ricalabassuriandarabandai, meu Deus e meu Pai, e este coração, Senhor, que tem vivido, ó Pai, numa vida dupla, Jesus, na qual não tem agradado o Teu Espírito, Senhor, se converterá novamente, ó Pai, e se ponhará na Tua presença, Pai, porque é uma alma valiosa diante de Ti, Senhor. E Pai, todo acusador, Senhor, todo espírito do diabo, Jesus, que tem acusado esta vida, Senhor, cairá por terra, meu Deus e meu Pai, cairá por terra, Jesus, porque quando um pecador se arrepende, Jesus, dos seus pecados, o Senhor abraça e o Senhor renova as promessas, em nome de Jesus. Amém. Jesus, Ele quer alcançar uma alma em particular através desta oração. Satanás, ele tem soprado muito ao teu coração, e soprado grandemente, e eu vejo um espírito de morte sobre esta alma, na qual já serviu a Cristo, mas hoje está doente espiritualmente. Mas em nome de Jesus, o Espírito de Deus te trouxe até o final para dizer: arrependa-te, porque Ele vai te limpar e vai renovar a tua alma. Este espírito de morte que nesta madrugada iria te afrontar vai bater em retirada pelo poderoso nome de Jesus.